Boa noite para vocês. Vamos convidando outras pessoas. Hoje nós vamos conversar sobre o valor da esperança em tempo de ansiedade. Tão importante esse tema, principalmente o tema que nos convida a ressignificar muitas coisas da nossa história. Ei, Tereza, tudo bem com vocês? Deixa eu ver se eu consigo colocar a melhor posição aqui. Só um minutinho. Pronto, acho que agora vai dar. Tô meio torto, mas tá bom. Nós vamos convidar tudo bem, Amarildo? Tudo bem, Marcela? Ei, Dona Maria José, quanto tempo! Que alegria poder receber vocês. Ei, Gláucia! Então, gente, nós temos andado assim com tempos muito difíceis, né? E vamos chamar a doutora Patrícia Ragone para a gente poder conversar sobre o valor da esperança nesse tempo de ansiedade. Tudo bem, Pedro, Cissa e Carla? Tá vendo esse aviãozinho aqui? Vamos convidar outras pessoas, chamar outras pessoas para estarem agora com a gente. Eu vou salvar essa live depois, né? Porque vai ser uma live muito importante para nós. Vamos ver aqui, deixa eu chamar a doutora Patrícia aqui para estar com a gente aqui. Muito tempo que a gente não... né? Muito tempo mesmo. E a gente vai fazer o Fabrício. Ei, doutora, tudo bem? Tudo bem, Padre Alexandre? Boa noite a todos. Boa noite. Estamos dando boa noite às pessoas que estão entrando, né? Valéria, gente de Juiz de Fora. E o nosso tema, eu vou até escrever aqui, é o valor da esperança nesse tempo de ansiedade, né? Isso. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ih, não consegui, mas daqui a pouquinho eu consigo colocar. Como é que estão as coisas, Patrícia? Tudo bem, Padre? E com o senhor? Também. Tudo na paz? Tudo na paz. O que você tem sentido diante desse tempo de pandemia? O que tem escutado das pessoas? Olha, Padre, lamentavelmente, né, nós nunca tivemos aí um período, tá, com tamanha ansiedade, medo, preocupação e principalmente incerteza. E a pergunta é como sobreviver a tantas incertezas? Incertezas que perduraram aí por todo o nosso ano. Então, nós temos que realmente agora aqui tentar verificar como fazer desse limão ácido alguma coisa parecida com uma boa limonada. Olha, isso aqui é importante. Eu também tenho escutado as pessoas muito desanimadas, angustiadas, sem esperança, né? E isso tem refletido até no seu estado físico, né? Porque isso mexe até com a questão do estado físico das pessoas, né? Uhum. E a gente se dispôs a falar nessa noite de hoje de um tema muito importante, duas coisas totalmente opostas, esperança e ansiedade, né? Isso. Eu vou E olha, deixar você colocando, mas as pessoas podem fazer perguntas também. E vai... Aqui tem uma caixinha de interrogação com perguntas, que a gente vai poder responder durante essa nossa conversa. Eu vou poder ir passando e também trazendo a experiência da fé e da psicologia diante disso. isso, Padre. Vamos unir as duas pontas aí, a psicologia e a fé, para que nós acendamos aqui a chama da esperança, para que possamos entrar, né, no Natal com o espírito mais vivo daqueles que realmente confiam na chegada do Senhor, em tempos melhores. E qual a nossa responsabilidade dentro desse contexto? Antes que nós, né, entremos propriamente no tema da esperança, porque existe um equívoco muito grande em relação ao conceito da esperança. Eu gostaria de fazer uma colocação de como o nosso cérebro se organiza de forma muito distinta. Ora,
uma forma mais positiva, ora uma forma mais negativa. De tal forma que a ansiedade está de uma forma mais negativa e a esperança de uma forma mais positiva. E ocupam espaços muito distintos dentro da nossa configuração mental. Pensemos, inclusive, que as cognições, as formas de pensamentos no modelo ansiedade é muito diferente do modelo esperança. O modelo da ansiedade, que carrega medos, receios, pânicos, fobias, e o modelo da esperança, que carrega otimismo, alegria, enfim, tá? São modelos muito distintos. Imaginemos aqui a linha da consciência. Tanto, né, a configuração negativa das ansiedades, nas quais tem a força, né, muito forte do medo, estaria abaixo da consciência. Por isso que nós falamos que os processos de transtornos de ansiedade são todos eles irracionais. Nós entramos em estados alterados de medo porque o nosso pensamento está sofrendo uma distorção. Quando, diferentemente, quando nós entramos no modelo da esperança, do otimismo, nós estamos acima da consciência. Nós projetamos dentro também de uma visão mais racional. Então, no modelo da ansiedade, você fecha a perspectiva. E no modelo da esperança, você abre perspectiva. E eu começaria perguntando a todos nós: nós queremos fechar perspectivas ou nós queremos abrir perspectivas? E é interessante isso porque as pessoas, tanto a ansiedade quanto a esperança também podem estar ligados a uma perspectiva do depois, não é? Quer dizer, a gente vive o presente, mas está ligado a uma perspectiva depois. Por exemplo, eu me torno ansioso porque eu tenho medo do que vai acontecer, eu tenho medo de não sobreviver, eu tenho medo das coisas não darem certo, porque é um tempo de muitas incertezas para todo mundo. Mas a esperança também está ligado ao que vai vir. Quer dizer, vai vir um processo de alegria, nós vamos conseguir sair dessa, o ser humano é capaz de ressignificar o sofrimento, se for capaz de ressignificar os sofrimentos, é capaz de sair disso tudo, né? Então, todas as duas coisas podem nos julgar por coisas que ainda nós não experimentamos nem vivemos, mas é real, né? Perfeito, padre. Só que, ainda que nas duas dimensões, o futuro realmente está, né, nos atraindo, mas nós usamos lentes diferentes. O ansioso, ele normalmente põe uma lente catastrófica. Ele maximiza realmente o pior. Ainda que tenha o pior, ele maximiza o pior. E o esperançoso já tem uma visão mais otimista, porque realmente ele constrói metas. E ele põe o foco em solução. E o ansioso normalmente põe o foco em problema. Olha que interessante isso. E a gente pode até trazer um dos textos da Sagrada Escritura para a gente começar até debater, não é? E para trazer esse assunto assim para nós, para nossa vida hoje, porque o apóstolo Paulo ele vai utilizar-se muito desse tema esperança, né? Até na sua carta mais famosa, que é a carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai dizer, né, que nós necessitamos da fé, da esperança e do amor. Amor. E vai chegar um dia que não é mais necessário nem fé, nem esperança, porque já estaremos dentro da fonte que é o amor. Mesmo que a esperança seja algo para o depois, né, aquilo que a gente espera, é algo que eu tenho que viver agora, né, começar a construir agora. Patrícia, antes da gente então trabalhar isso, quais são as características de uma pessoa profundamente ansiosa que utiliza a lente para as coisas só tóxicas ou negativas ou catastróficas? Bem, a maior característica do ansioso é o fato dele olhar o ponto ameaçador
através de uma lente maximizada e olhar para si, principalmente diminuído nas capacidades de enfrentamento. Ou seja, ele faz uma distorção maior da ameaça e menor do seu recurso de enfrentamento. E esta, né, ameaça pode ser as mais diversas formas. Pode ser uma doença e ele tem um sintoma físico, ele já pensa realmente no pior. Pode ser, às vezes, um atraso de alguém, ele pensa também num pior, num acidente, por exemplo. Pode ser, às vezes, numa diminuição da receita dele, aquilo para ele já é o empobrecimento dele. Ou seja, no setor segurança, saúde, relacionamento, enfim, ele sempre maximiza a ameaça. E ele sempre está desprovido de recursos de enfrentamento. São as características principais do ansioso. Uhum. Quer dizer que ele vai colocar essa lente exagerada e ele não vai conseguir ver as saídas, e as saídas sempre é algo que o puxa para uma coisa muito pior, não é? Isso. A gente costuma dizer, padre, que existe até uma equação da ansiedade, que se desmembra em muitos outros subtipos. Mas isso daria quase que uma outra live também. Mas é muito importante a gente colocar que sempre a ameaça, ela vem numa potência máxima. E o grau de aversão, aquilo que ele mais teme, caso ocorra, para ele já é o fim. E ele realmente, né, vamos dizer, despreza os recursos que ele tem e as redes de apoio que ele tem. Ou seja, ele acaba caindo dentro de uma seta descendente de sofrimento muito grande. Uhum. E é possível a gente sozinho sair dessa situação ou sempre necessitamos de alguém? Aí depende da gente fazer um diagnóstico diferencial. É preciso que nós nos perguntemos, porque o medo e a ansiedade pertencem a todos nós. E é preciso que nós vejamos que também são componentes que também já nos protegeram muito, precisam ser tomados também, até certo ponto, como também, né, um recurso de sobrevivência, mas quando isto me limita, me incapacita, me dificulta nas relações e na qualidade do meu viver, aquilo deixou de ser um componente na minha bagagem de estrada para ser realmente um transtorno. E se cai na dimensão do transtorno, é preciso que nós busquemos ajuda. E os transtornos de ansiedade, eu costumo dizer aos meus pacientes, eles são mais perturbadores do que propriamente preocupantes. Para nós que estamos na clínica, tá? Nós temos muito que oferecer. Tanto a clínica psicoterápica quanto a clínica farmacológica, se faz um bom laço, é incrível como o resultado no espaço de tempo, para aquele que se lança bem, que se deixa ser tratado, resolve. Então, a pessoa, por exemplo, uma síndrome do pânico, ela pensa que o que ela tem é muito mais sério intrapsiquicamente do que de fato é para ser tratado. Porque é perturbador, muito mais do que sério. E aí, à luz do conhecimento, quando você explica, né, o que instala e como nós podemos combater, aquilo já começa a ser realmente diminuído. Então, a pessoa realmente precisa se render à ajuda para que ela se veja de uma forma, né, diferente, com mais recursos, e para que não veja a vida como um espaço apenas ameaçador, mas um espaço que nos oferece realmente grandes possibilidades. E que o risco não é o final da linha. É preciso que nós desenvolvamos habilidades de como vamos enfrentar os riscos. Nós estamos numa situação de risco. E o que fazer diante do risco? Eu posso me esconder, me esquivar, me limitar, ou eu posso saber me cuidar, saber me proteger, saber realmente esperar, né, que isto vai passar. E o que eu posso fazer? O que o outro pode fazer? E não transformar isto realmente num espaço de morte, mas num espaço de vida.
é tão interessante quando você faz essa colocação. Eu me debrucei ano passado para estudar sobre os mecanismos de medo. Lembro. E encontrei com São Tomás de Aquino, que é um dos grandes teólogos medievais, quando ainda nós não tínhamos um estudo tanto da psicologia, da psiquiatria, né? Psicologia a partir do século XIX, né? E ele colocava que Deus nos dotou do medo como um medo natural, para que a gente utilize desse medo natural como um mecanismo de preservação. Né? Então, por exemplo, um perigo real, nós vamos dar esse exemplo concreto agora do Covid-19, né? Eu sei que não é uma doença respiratória, mas é uma doença inflamatória, mas eu tenho que usar máscara, tenho que lavar a mão por 20 segundos. Esse é um mecanismo de medo natural, que é um mecanismo de preservação. Quer dizer, eu não vou me aglomerar. Agora, o medo desordenado, né, é aquele medo aonde eu imagino uma coisa muito maior. Então, por exemplo, o medo ordenado, Deus nos deu um mecanismo de defesa. Por exemplo, correr, ter adrenalina para fugir de um perigo, ter todos os mecanismos que o meu corpo utiliza para fugir do perigo. O medo desordenado é eu achar que ao descer no elevador ou que eu buscar uma comida, eu vou rapidamente pegar essa doença, ou eu vou criar mecanismos de neurose. Todas as vezes que eu vejo um grupo muito cheio, eu vou estar sujeito a pegar aquilo tudo. Então, quer dizer, medos naturais, né, dotados por Deus, né, segundo São Tomás de Aquino, que são ansiedades naturais, da qual o organismo reage como um mecanismo de defesa, e coisas desordenadas, medos desordenados, que nos faz, muitas vezes, disparar o gatilho, mas que ver as coisas de uma forma muito maiores do que elas são. Né? Então é interessante a gente ver isso num autor medieval, trazendo coisas que depois foram debruçadas pela ciência moderna, né? E, padre, inclusive o seu curso Medos da Alma realmente foi muito rico. Eu só gostaria de acrescentar aqui que depois também os estudos verificaram, dentro da teoria da evolução, que nós precisamos realmente muito do medo. Enquanto nós não tínhamos ainda o desenvolvimento, o nosso cérebro foi moldado para que nós nos protegêssemos e para que nós nos salvássemos como espécie. Então, por muito tempo, o medo teve o seu lugar. Só que agora o progresso nos convida para que nós possamos também diminuir um pouco o esquema realmente, né, de muita proteção. Para que nós agora, o que o mundo precisa hoje, tá? Porque, por exemplo, o homem pré-histórico, ele precisou ter um cérebro moldado na base do medo para ele também não terminar. Agora, hoje, o que nós precisamos é de um cérebro mais corajoso. Olha que Um cérebro em que precisa agora ser moldado na esperança. Por isso que nós trouxemos este tema hoje. E como que é importante, então, que nós conceituemos bem esse cérebro hoje que precisa ser mais modelado no encorajamento, na esperança. E aí eu queria só desdobrar um pouquinho esse conceito aqui, se o senhor me permitir. Claro, tá? vai ser ótimo para nós. Isto. Vamos pensar o seguinte. Perguntando como que eu vou sair disso, né? Isto. Depois nós vamos chegar lá e deixar aqui algumas ideias, tá? Mas é muito importante que nós pensemos. Quando falamos em esperança, nós pensamos numa expectativa positiva, nós pensamos que amanhã vai ser melhor, nós pensamos, enfim, em um caminho diferente, uma rota diferente. Isso de um modo geral. E muitas vezes nós ficamos presos a um conceito muito abstrato. E eu quero chamar as pessoas aqui para um conceito concreto. E aí eu vou também ilustrar, né? Gostei muito do que o Mário Cortella realmente me ensinou. Ele faz uma diferença entre esperar e esperançar. Esperar
nós podemos pensar, né? Nós ficamos passivos, esperando algo, esperando que chegue, esperando, enfim. Esperançar é quando eu atuo no processo, é quando eu corro atrás, é quando eu arregaço as mangas da minha mente, do meu coração e do meu fazer. Nós esperamos em Deus, mas é preciso que nós experiencemos em nós mesmos. Então, para que nós tenhamos esperança, é preciso que nós nos façamos a seguinte pergunta: o que eu fiz para eu poder me dar o direito de ter uma esperança em 2021 melhor? O que eu fiz, estou fazendo no meu tempo de advento para eu poder ser agraciada com o espírito do Natal no dia 24, sobre as bênçãos de Deus? Então, esperar é o Senhor, que é todo-poderoso. Esperançar é quando eu projeto a minha vida, saio da minha inércia e começo a construir a minha mudança. E outra coisa também eu achei muito interessante, porque vamos pensar, né? Se eu falo, eu tenho esperança que o governo melhore. Eu tenho esperança que, né, a vacina chegue. Eu coloco uma incerteza. Eu coloco uma incerteza. Agora, quando eu penso assim, eu tenho uma esperança a partir de um projeto, eu já coloco em 3 níveis. Eu já atraí para mim, no primeiro degrau, a motivação, a força de vontade para mudar, a motivação, que é uma ideia, a execução, que é um ato. E depois, né, o fato de eu fazer todo um ato de engrandecimento para Deus e pedir que Ele, depois que eu tive a minha força de vontade, a minha execução, eu faço uma contemplação. Então, são os 3 níveis: motivação, execução e contemplação. Nossa, isso é muito fantástico. Primeiro é esse duplo conceito da esperança, né? Do esperançar como um ato que tem que ser feito, né? E não deixar as coisas apenas no sentido da espera, né? Mas o que eu tenho feito para que isso se realize? Eu vou utilizar isso agora. É isso aí. E mais, padre, eu trouxe aqui uma metáfora e quero contar essa história. Isso aqui é uma corda. Estudando sobre esperança, e existe também o nome de um psicólogo norte-americano que não pode deixar de ser citado aqui, que é da psicologia positiva, Charles Snyder. Ele também é um dos grandes teóricos, tem a construção da teoria da esperança. Mas isso aqui tem a ver com o sentido hebraico de esperança. O sentido hebraico de esperança tem a ver também com corda. E hoje eu estava com pouquíssimo tempo e pensando assim, aonde que eu vou arrumar uma corda? Minhas crianças aqui cresceram. E não é que no que eu estava entrando na minha garagem, eu fui agraciada com um caminhão de mudança que estava fazendo, né, ali a remoção ou a entrega de alguns móveis. E aí eu abaixei meu vidro e perguntei para o rapaz, você teria alguma corda para poder, né, me dar, que seja um pedaço de corda? E ele disse, minha senhora, para que a senhora quer uma corda? Para puxar alguma coisa maior na sua casa? Eu falei, não, para puxar pessoas. Olha. Eu vou dar uma... para puxar pessoas, né? Eu vou fazer uma live hoje, precisaria. Na mesma hora ele pegou essa corda, que por sinal é verde, e aí eu pensei, gente, ela tá toda cheia aqui de fios. E no sentido hebraico, esperança tem a ver com corda. Por quê? Entrelaçar os fios. Entrelaçar os fios significa você faz um trabalho. Você tem uma ação, aquilo demanda tempo, aquilo demanda foco, aquilo demanda projeto. E eu pensei, numa ponta estou eu, na outra ponta está Deus. Para que Ele me puxe, é preciso que eu também me impulsione por mim mesma. O que eu posso fazer?
Então, nós estamos entrelaçando, nós estamos nos colocando, e é incrível, padre, porque algumas pessoas, mesmo reclamando do carro antigo, não querem sair do carro antigo. Olha, Porque a inércia te dá uma previsibilidade. O novo não te dá uma previsibilidade. Eu posso pegar um carro novo, ele não me dá a mesma previsibilidade, mas ele me dá confortos, ele me dá experiências novas. Então é muito importante que nós nos encorajemos para o novo. eu acho que isso é, primeiro, saber que estava chegando em casa. E o caminhão de mudanças com uma corda, né? Quer dizer, se a gente lê, foi uma providência. E Isso. depois essa questão do que você falou para esse homem é de uma profundidade que eu fiquei pensando aqui agora. Eu quero, vai puxar alguma coisa? Não, vou puxar pessoas. Pessoas. Isso. E às vezes a gente tem que ter essa missão mesmo, né? Isso. Nesse tempo onde as pessoas perderam a esperança, estão cheios de ansiedade, com medo, com tristezas instaladas dentro do coração. E às vezes, né, se perguntando qual o sentido e o rumo da vida, né? A gente vai ter que puxar muitas pessoas para dar esperança para essas pessoas, né? E como fazer isso, né, padre? Vamos começar realmente aqui, né, dar as nossas dicas, né, pela fé, pela psicologia. Pois é. A primeira coisa, assim, eu me lembro da leitura de domingo, quando eu estava rezando e preparando, né? Quando perguntaram a João Batista o que ele fala dele mesmo, né? Foi linda a Então, sua hoje, prática. eu fiquei me perguntando hoje, né? E aquilo continua ressoando dentro de mim, né? O que eu digo de mim mesmo? Essa tomada de consciência, ela é muito importante para a gente sair da ansiedade, né? E projetar para a esperança, né? Se a Isso. gente não tem E essa padre, característica... e esta prática sua de domingo foi maravilhosa. Esse evangelho realmente nos traz também o compromisso, e acho que está muito dentro do nosso tema. Todos os dias é preciso que nós atualizemos a nossa identidade. Quem sou eu, Patrícia? Todo dia que eu acordo, quem sou eu? E o que eu quero ser? Eu falo que é preciso que a gente converse conosco. Existem muitas vozes dentro de nós. E o poder da decisão hoje, né? Eu amanheci e eu decidi que eu quero ser uma pessoa melhor, independente dos tempos adversos. Então, nós temos que fazer a atualização da nossa identidade, né? Aonde eu quero chegar? Que pessoa dentro de mim que eu quero desenvolver? E o que eu estou fazendo para poder desenvolver? Né? O senhor citou as 3 virtudes, que são, né, o tripé da alma cristã. A fé, a esperança e o amor. E no final, ficará o amor. Mas se eu pensar, são 3 virtudes. Ainda que nós, né, fomos agraciados pelo batismo, tá? Pela graça do Espírito Santo, mas para que aquilo se desenvolva, é preciso do meu movimento. Tudo Claro. envolve movimento, tudo envolve desinstalação. E a minha identidade, eu vou agregando, ok. Ainda que qual a história que os meus pais contaram sobre mim para mim mesma, claro que me influenciou, mas o passado já não me determina tanto quanto o meu aqui e agora. E o que eu respondo, quem sou eu? E quem eu quero ser hoje, amanhã, depois de amanhã, em 2021? Este ano, o que realmente modelou em mim? E o que eu deixei nas pessoas em torno de mim? E agora eu queria dizer para essas pessoas, nós somos algo muito maior do que a gente consegue dimensionar que nós somos. E é preciso que nós tenhamos essa visão. Puxar pessoas é fazer com que nós tenhamos uma percepção de algo muito maior sobre nós, em nós. E, né, nós renovarmos aquele compromisso se estamos expandindo esse algo maior.
que é encontrar o sentido no nosso problema. Tem uma frase que eu até gostaria de deixar aqui. Estar com problemas não é a razão para ver problema em tudo. É uma frase de Mark Leno. Vou repetir. Estar com problemas não é razão para você ver problema em tudo. Comecemos por aqui. E já que trouxemos também a contribuição, né, do texto bíblico, olha que coisa linda em Romanos. Isso daqui, se a gente faz disto uma ideia para ser praticada, o meu cérebro, com certeza, vai migrar para, né, a dimensão da esperança. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Coisas muito simples, mas que são práticas de elevação. E sede paciente, quando eu falo, né, paciente, significa ter compaixão. Nesse momento, nós precisamos de muita compaixão nos nossos relacionamentos. Porque quando tudo parece, né, o ansioso, ele sofre muito porque ele tinha a ilusão de que ele tinha um controle. E quem tem o controle de alguma coisa? E a única coisa que me resta para eu poder me proteger verdadeiramente é cultivar minha fé em Deus e trabalhar bem os meus relacionamentos. Porque trabalhando bem os meus relacionamentos mais próximos, estes são os meus verdadeiros recursos. E aí sim, eu posso perder o medo. Porque eu trabalhei bem os meus relacionamentos mais próximos. E é interessante que quando você citou a questão até das próprias virtudes, não é? Da minha identidade, do que eu quero ser, daquilo que eu almejo, a gente sabe que tudo na vida tem que ser praticado com forças de hábitos, né? Com forças motoras. As próprias virtudes, se elas não forem praticadas com forças de hábito, porque entre virtude e vício há uma proximidade muito grande, né? Então, os hábitos virtuosos, né, geram um movimento nosso, né? Esse movimento de ir ao encontro de quem está perto, ao encontro das pessoas próximas, gera tudo isso em nós, né? E a nossa musculatura espiritual, né, padre? E se eu não exerço a musculatura, ela não cresce, ela não se fortalece. E se eu, como na prática física, tá? Se eu exercitei a minha musculatura, ela previne lesões. Então, a musculatura espiritual é para que nós tenhamos os recursos de enfrentamento para esses tempos difíceis, indiscutivelmente. É verdade. Olhando por mim mesmo, né? Eu custei a tomar consciência de que eu necessitava fazer, nesse tempo em que as academias fecharam, né? Alguma coisa dentro, até para a minha questão física, né? Isso. Quer dizer, meu mundo espiritual sendo muito bem trabalhado, minha relação com Deus, a relação com a comunidade, a disponibilidade para poder ouvir as pessoas, mas faltava uma integração com essa questão corporal. Então, eu estou dando um pequeno exemplo meu. Ontem eu fui fazer uma grande caminhada que foi profundamente libertadora. Bacana, e eu padre. olhar para alguém no momento que eu estava fazendo caminhada, que estava presa dentro de casa há muito tempo, e eu falava, saia, vai dar uma volta, vai enxergar as coisas de outro jeito. Eu estou aqui dando uma volta, estou começando a enxergar as coisas de um outro jeito, de uma outra maneira. Perfeito. E isso daí é o exercício da esperança. A esperança quer que nós conversemos com o nosso futuro próximo, médio e longo. Então, às vezes eu ponho uma cadeira na minha frente e pergunto assim, futuro da Patrícia, daqui 3 dias, daqui 10 dias, daqui 2 meses, daqui 1 ano, daqui 3 anos, se eu continuar fazendo como eu estou fazendo hoje, como você estará? Você estará agradando de mim no amanhã?
que nós comecemos a nos mobilizar em relação a isso, né, padre? E olhar numa outra perspectiva. Dizer, futuro do Padre Alexandre. Amanhã, daqui a 2 dias. Isso é um exercício da esperança, né? O esperar. E aí, padre, é isso. E a gente faz uma visualização. Interessante. Eu estou recebendo aqui algumas perguntas, mas eu vou deixá-las para depois, então. Vou deixar. Não sei se você gostaria de tecer mais alguma coisa. Trouxe a questão da corda, quer dizer, do lado Deus, do lado eu. E essa questão dos muitos fios que fazem uma corda, quer dizer, nós estamos entrelaçados, até no sentido de que, para sermos nós mesmos, até necessitamos das pessoas que são próximas de nós, né? Então, isso é muito, muito importante para nós, para a nossa vida, né? E tudo, né, padre? Tudo começa, entendeu? Por um laço de amor. Pensar, né, quando a criança nasce, se a gente visualizar aqui o nascimento, a criança que vem pelo fio umbilical, esse fio umbilical que é cortado e que depois criança, né, e mãe precisam, né, estabelecer, né, um novo vínculo, né, como que é precioso que nós, então, construamos bons laços, porque são eles que nos puxam. Laços com Deus, laços conosco, laços com os outros, porque é isso que vai realmente, né, nos dar, né, vamos dizer, esse movimento. Então, esperança é movimento, é laço, é puxar, é elevar, é deslocar, é sair do lugar, é fazer uma diferença, é olhar numa outra perspectiva, tá? É deixar de ficar olhando só aquilo que falta, mas olhar também aquilo que já conseguimos. É dar um tempo, né? É começar de uma outra forma. É começar de uma outra forma. É entender que nós temos algo maior. E é buscar esse algo maior em pequenas coisas. Em pequenas coisas. E ruminar puxa para trás. Esperançar leva para frente. Reclamar são 2 passos para trás. Mas projetar te coloca à frente. Agora, tá? E cada passo, cada pequeno passo é para celebrar como uma vitória. Eu achei interessante, né? Uma cliente minha falando assim, né? Olha, até que eu chegasse na última etapa do meu concurso, eu não me dei por celebrar. Até que houvesse a formalização da minha aprovação. Eu falei, ok, todo um cuidado para que você não se expusesse. Mas quando você passou para a segunda, para a terceira, para a quarta, né? Mas, Patrícia, se eu não tivesse passado, teria valido a pena você já ter celebrado com você e com aqueles mais próximos. Porque nós somos um banco de emoções. Nós vamos adubar as emoções mais positivas ou nós vamos ficar aí, né, acumulando as emoções negativas? Enfim, você teria celebrado sem ter divulgado, porque aquela emoção da primeira etapa, da segunda, da terceira, que você se privou de celebrar, você não tem mais. E ainda que na quarta ou quinta, não sei muito bem, quando veio o resultado final, por mais que você superdimensionasse a sua alegria, você teria perdido. E todos os dias nós temos motivos para nós celebrarmos. Só de nós estarmos aqui, ao invés de estarmos nos hospitais. Só de nós estarmos aqui e de não estarmos também em velórios ou em situações muito mais difíceis a estas de estarmos aqui, isso já é um milagre, né, padre? Já é um milagre. É verdade. E isso é muito interessante quando você coloca isso, a questão de algumas coisas, elas não podem ser mudadas. Então, por exemplo, algumas situações que nos são difíceis, fica mais fácil você abraçar para levar do que você arrastar e que se torna muito mais peso, né? Isso. Eu vejo isso, algumas situações de algumas coisas que me são pedidas e que muitas vezes eu quero lamuriar, reclamar, né? E
E às vezes até procrastinar. Não, eu vou deixar isso para fazer depois. E às vezes quando a gente assume, carrega, leva, elas se tornam muito mais leves do que a gente ficar só na lamoreação ou dessas situações das quais nós não temos controle sobre elas, né? Perfeito. E essa corda também nos ensina também o seguinte: tem algum relacionamento que realmente está te consumindo? Que já deu? Que não te traz coisas boas? Corte-o. Corte-o. É para que nós saibamos quando preservar, quando manter, mas quando também cortar. Às vezes é melhor ficar puxando do que cortar, né? Isto. Mas às vezes a gente pode estar, às vezes, puxando um peso superior ao que nós damos conta também de suportarmos. Né? Eu costumo dizer, alguns relacionamentos, né, de muita dependência, para além do que comportaria ter a relação de dependência. Porque às vezes as pessoas se acostumam com essa relação de dependência e não são capazes de cortar essa corda mesmo, né? Igual eu outro dia conversando, aconselhando uma pessoa, eu disse, olha, vocês foram para o matrimônio porque vocês se acostumaram um com o outro. Mas pelo que você me indica, isso é um relacionamento profundamente muito tóxico para você. Então, vocês estão juntos por causa de uma relação de dependência e não por uma relação de construção de algo para frente ou juntos. Isso mesmo. A gente poderia, nós temos alguns minutos, ver se as pessoas querem fazer perguntas também, né, Patrícia? E estamos Porque, à olha, disposição. hoje começou um dia muito importante. Na igreja, nos 2 primeiros domingos do Advento, porque a palavra Advento é Vem, Senhor, nós celebramos a segunda vinda de Cristo. Que o Papa Emérito Bento XVI, ele tem uma frase muito bonita que ele fala assim: a igreja sempre interpretou que não é o tempo da história e nem quando, nem como, mas esse Deus que vem na proximidade do amor de cada dia nos encontros que nós vamos estabelecendo. E o segundo tempo do Advento, a gente celebra o Natal do Senhor mesmo, Deus que se fez homem, a manjedoura fala, o presépio fala, né? Todas as coisas falam que Deus se fez muito próximos de nós. E hoje a gente começou a celebrar a novena de Natal, né? Inclusive eu até disponibilizei um e-book gratuito para as pessoas fazerem a novena de Natal, né? Então, eu acho que é um tempo profundamente de esperança. Às vezes a gente não vai ter aquele Natal com muita gente, mas a gente vai ter um Natal na medida do que a gente precisava. Com certeza. Você vai celebrar com suas meninas, com os seus genros. Você vai celebrar esse tempo, não é? Vai ser um Natal, né, no nosso núcleo. Né? Sempre fizemos com outros núcleos, mas vai ser um Natal oportuno. Tá? E o que fazer com aqueles que estão distantes? Sejamos criativos em formas de nós multiplicarmos a nossa presença. Tá? Com a minha mãe que se encontra no interior, com os meus sogros que encontram também no interior, enfim, como que nós poderemos nos fazer presentes, né? Nos embrulhando como presentes de uma outra forma? Essa questão da criatividade, as pessoas elas só conseguem ver de um jeito que foi planejado e feito. Mas aqui tem uma pergunta para nós: como acalmar a ansiedade de uma pessoa com síndrome de pânico? Vamos tentar explicar, né? Se é que a pessoa já esteja com a síndrome do pânico, eu tenho utilizado muito uma metáfora que eu aprendi, inclusive, assistindo uma série, This Is Us, aonde um dos personagens sofre, né, terrivelmente do transtorno de ansiedade. E acho muito bonito quando, né, a mãe explica para a filha que depois começou a ter sintomas também fortes de ansiedade,
ela pegou uma água mineral e derrubou num copo e pediu que a filha observasse aquelas gotinhas se elevando no copo. E ela estava explicando para a filha como que o ato da respiração é uma grande ferramenta no manejo da crise do pânico. Eu costumo dizer o seguinte, a crise do pânico, ela é realmente terrível, como eu disse anteriormente. É o medo de sentir medo. É você tem a sensação de que você não tem chão, que você vai morrer ou que você vai enlouquecer. Então, é muito importante que essas pessoas, ao entrarem neste momento, caso elas já estejam também orientadas, tá? Muitos já têm na bolsa ou perto de si um remedinho que, na iminência de uma crise, já podem tomar para que elas também não passem pelo terrível da crise. Mas essa crise, por mais terrível que seja, ela passa. Se eu, né, fizer um bom uso da minha respiração e se eu for conversando comigo que aquilo que eu estou mais temendo não tem o tamanho que eu estou dando a isto. Quanto mais eu repito isto, eu realmente faço com que aquela crise diminua. Ou seja, eu separo a água das gotículas. Eu separo os sintomas do que eu estou pensando a respeito dos sintomas. E aí eu costumo dizer, vem como vento, que bate, mas que depois vai. Mas você pode aprender mecanismos também de desafio de pensamentos catastróficos para que você não dependa do remédio e que você possa realmente não se deixar impactar tanto pela crise. Eu utilizo muito uma técnica, para mim, que é a técnica da observação. Por exemplo, quando eu instruo as pessoas, essa questão do respirar é muito importante, mas também do observar. Então, traga-se para a realidade e observe o que está perto de você. Qual é aquele móvel, quem está perto, qual é aquela pessoa. Então, uma das coisas que eu faço, né, muito isso quando vem uma ansiedade muito forte, aí eu me foco na realidade que está muito perto de mim. Né? Então, respiro, mas ao mesmo tempo eu tomo dimensão. Quem está perto, o que eu estou ouvindo, o que eu estou observando, o que eu estou vendo. E Isso. essa técnica é belíssima também, porque é uma forma de você distrair a sua mente, tá? Ao invés de você ficar muito focado internamente, você foca externamente, para você poder diminuir esse efeito tempestade internamente. E só para poder fechar nossas orientações aqui, eu costumo dizer que a ansiedade, quando vem, é como se fosse assim, aquele visitante que não marca a hora para chegar na sua casa. E sabe aquele visitante que chega em hora imprópria? Depois de 10 horas da noite, entendeu? Ou numa hora do almoço, ele não foi convidado, ele não observou a hora, ele simplesmente chegou, ele não interfonou. A ansiedade chega assim, ela bate forte, né? Ela vem como um intruso. E muitas vezes a pessoa, tá, acha que para se livrar dela, tá, não tem que encará-la. Mesmo como um intruso em hora inadequada, reconheça a ansiedade. Não fuja dela. Dê nome para ela. Conviva com ela. Se relacione com ela. Porque ao invés dela se tornar um fantasma muito grande, ela vai se tornar, no máximo, né, aquele cara na sua vida que às vezes não chega em boa hora, mas que não te mata. Entendeu? Né? Você depois aprende a conviver com ele. Então, no primeiro momento, você tem que reconhecer. No segundo momento, você tem que distrair a sua atenção para o externo, para você também não ficar muito devastado pelo efeito que ela causa. Nossa, interessante. Olha, as pessoas estão assim, nossa, salva essa live, maravilhoso, deixa a live, vamos deixar salvo, gente. Assim que terminar, eu vou deixar para que vocês possam rever tudo isso que a gente está falando aqui, né? E a gente colocar isso.
Patrícia, falamos, tem uma pessoa que colocou aqui, a gente já falou a questão do Natal, né? De como viver esse Natal esse ano. Eu vou me fazer presente com a minha casa, com a minha família. A gente não vai poder se reunir porque eu tenho uma irmã com uma imunidade muito baixa, mas mandando, não WhatsApps, mas mandando às vezes uma mensagem mesmo para cada um daquilo que o que foi o significado do Natal com essas pessoas na minha vida, né? E para cada pessoa mais próxima, os irmãos mais próximos, né? Tem que fazer um movimento para estar junto com eles, já que a gente não pode se reunir com uma grande família, com vários núcleos, né? Mas tem que fazer isso e criar coisas que possam ser formas criativas da gente se fazer presente na vida das pessoas nesse momento. Isso. Tem mais alguma pergunta, gente, que vocês queiram colocar? Que a gente possa responder aqui? Acho que foi, né? Mais alguma coisa, Patrícia? Olha, padre, né? Eu fico pensando assim, quantas vezes as pessoas falam assim, olha, né? Aquele casamento, né? Aquela trajetória profissional, aquela família, né? Que às vezes inspira realmente, às vezes uma admiração. E as pessoas pensam que aquilo foi o fator sorte, tá? Não vamos desconhecer que possa até ter tido uma combinação fortuita, tá? De fatores. Mas por trás daquela trajetória, daquele matrimônio, daquela carreira, com certeza, teve alguém que conseguiu se trabalhar bem. Teve alguém que fez a musculatura espiritual, a musculatura cognitiva e a musculatura relacional. É trabalho. Esperança é concretude, é trabalho. E a nossa mente, tá? É tudo. Ela que ordena o nosso coração. Até para eu poder ter fé, eu tenho que trabalhar a minha mente. Eu tenho que ler bons textos. Eu tenho que memorizar os salmos. Eu tenho que me referir à vida dos santos, tá? Porque tudo aquilo vai modelando em mim, modelando o meu pensar. Eu tive a felicidade, né, de ter tido um pai, porque a esperança também é modelo pedagógico. Tá? É aquele pai que desde a criança ensina que as coisas, os resultados dependem da sua ação naquela realidade. Para que a criança não conserve aquele pensamento da exterioridade. E desde eu novinha, até nos jogos que meu pai estabelecia comigo, ele me fazia prestar atenção em como eu mexia a dama para o resultado que eu tive. E isso foi fazendo com que a minha cabeça entendesse que a minha vida é o resultado do projeto das minhas ações. Ou seja, se eu sou, né, educada desta forma, de que a minha ação repercute no mundo, esse é um grande segredo. Eu me responsabilizo mais por isto. Então, eu deixaria para os pais, para os casais, para as pessoas, o entorno, né, nosso, é da minha responsabilidade. Como eu falo, como eu atuo, como isso reverbera. Então, da mesma forma que o medo é epidêmico, a esperança, ela é epidêmica. Né? As pessoas costumavam dizer que o meu pai era o Senhor 100%. Né? Tudo para ele era 100%. Tá? E isso foi nos dando, né, esta lógica. Ao invés de eu organizar a minha vida baseada em medo, eu organizei a minha vida baseada em encorajamento. Não quer dizer que eu não tenha medo. Eu até preciso ter medo. Tá? Mas eu converso com a minha voz interna e alimento aquela que me diz assim, dentro do meu ser. Você vai conseguir um jeito. Você vai pensar de uma forma diferente. Peça ajuda. Não tem problema pedir ajuda. Verifique a sua relação com o tempo. Você está mais presa ao passado do que você deveria? Você está mais, né, por exemplo, preocupada com o futuro que você não tem controle? Ou você está no presente, que é o aqui e agora?
que é a maior dádiva que Deus nos dá. Nossa, fizemos esse fechamento, foi maravilhoso. Muito lindo Obrigada. mesmo. Vamos fazer uma oração Vamos, ótima ideia. para entregar tudo isso? Senhor, nós te agradecemos por esse dia de hoje. Te agradecemos porque sempre a sua presença nos conduz a cada instante, a cada momento. Te agradecemos por esses momentos de partilha que estamos realizando aqui e agora. Agradecemos por teu Filho Jesus. Experimentou o que significa ser humano e ao mesmo tempo derramou sobre nós o Espírito Santo, nos enchendo de sopro de vida e de esperança. Dá-nos, Senhor, o desejo de sempre esperar realizando, fazendo, agindo, nunca esperar de uma forma acomodada, como se tudo estivesse perdido. Se quiser rezar alguma coisa, Patrícia. Ok. Meu Senhor, meu Deus, eu te peço com muita confiança, com muita esperança no seu poder sobre nós. Anime-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Fazei com que nós todos nos encorajemos para que nós não deixemos de aprender uma coisa que seja a cada dia. Me lembro, Senhor, as pessoas me dizendo assim, que os tempos adoráveis são os tempos de infância, os tempos da juventude. E parece que depois as pessoas pensam que vão deixando de ser esses tempos adoráveis. E a gente sabe, Senhor, que as crianças e os jovens tomam como tempos adoráveis porque elas se arriscam, elas se encorajam, elas são ávidas por fazerem, aprenderem. Que nós que já estamos para além da juventude, recrie em nós a força do risco consciente. Recrie em nós a força da desinstalação. Recrie em nós a coragem e a confiança em tuas mãos. E como Santo Inácio de Loyola realmente muito bem nos ensinou, façamos como tudo dependesse só de nós e confiemos como se tudo dependesse só do Senhor. Assim seja. Por todas essas famílias que nos acompanham, que o Senhor realmente se faça presente, mas que o Senhor ensine a todas essas famílias a se abrirem para que o Senhor esteja inspirando-as de uma forma, tá, com uma mentalidade ativa e com uma atitude positiva. Assim seja, Senhor. Amém. Patrícia, muito obrigado por esse momento de partilha. Assim, eu tô assim vendo esses comentários, assim, muito feliz da gente ter estendido a corda para muita gente para puxar pessoas, né? E foi assim muito animador ver esse exemplo que você deu aí, uma corda para poder puxar pessoas. E às vezes os laços e a corda tem que ter cortado. Isso. E essa corda veio de um caminhão de mudança. Que nós sejamos a mudança. Olha que coisa, outra coisa significativa, né? Isso. A começar de nós. Isso. Que todos tenham uma boa noite. Que Deus abençoe vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou deixar salva a live aqui, viu, gente? Fiquem com Deus. Tá bem, um abraço para todos. Uma boa noite.